Os protestos que incendiaram Brasília ontem trouxeram algumas polêmicas. Entre elas, a convocação das Forças Armadas para garantir a ordem na capital federal, que foi revogada hoje pelo presidente Michel Temer. Além disso, do lado de dentro do Congresso, depois que os parlamentares da oposição abandonaram o plenário, a base aliada aprovou 6 projetos numa única votação relâmpago. Nesta quinta-feira, pela manhã, o governo federal revogou o decreto que autorizava o uso das Forças Armadas para manter a segurança na esplanada dos ministérios. O presidente Michel Temer, considerando que foi restaurada a ordem, a tranquilidade, o respeito à vida e ao patrimônio público, decretou a suspensão da operação de garantia da lei e da ordem. A convocação das Forças Armadas do presidente Michel Temer aconteceu depois que o protesto se transformou em uma guerra entre manifestantes e policiais. 8 ministérios foram incendiados e vários prédios foram depredados. A polícia reagiu com bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha e armas de fogo. O Corpo de Bombeiros registrou 49 ocorrências. O ministro da Defesa voltou a afirmar que, enquanto for necessário, o presidente vai recorrer a medidas legais para garantir a segurança e o exercício da democracia. Não há democracia sem ordem. A ordem é basilar, é essencial para a democracia. E no que diz respeito às Forças Armadas, em síntese, poderia traduzir o seu pensamento da seguinte forma: dentro da Constituição, tudo; fora da Constituição, nada. E Jungmann aproveitou para comemorar que os protestos não pararam as atividades no Congresso. Nós tivemos, em função disso, a garantia da continuidade dos trabalhos do Congresso Nacional, que ontem, de uma forma exemplar, chegou à Câmara de Deputados a aprovar 8 medidas provisórias. Fica claro, portanto, que a governabilidade não foi afetada, nós recuperamos a tranquilidade, a garantia da lei e da ordem. Mas essa facilidade de votar 6 medidas provisórias em uma só sessão teve um motivo: a ausência da oposição. Os deputados estavam reunidos no plenário quando a confusão começou do lado de fora. Quando o ministro da Defesa anunciou que o presidente estava convocando o Exército para garantir a segurança em Brasília, atendendo a um pedido de Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Maia negou a fala de Jungmann e se justificou no plenário. Se o governo decidiu adotar outra medida, essa outra medida é uma responsabilidade do governo, não é uma responsabilidade que possa ser, nem deve ser, da Câmara dos Deputados. Então eu pedi ao líder do governo que pudesse entrar em contato com o ministro da Defesa para que ele pudesse restabelecer a verdade. O presidente Michel Temer acionou a Advocacia Geral da União para fazer uma perícia na esplanada para investigar quem foram os responsáveis pelos atos de vandalismo. Já a Polícia Militar vai abrir inquérito para averiguar quais policiais aparecem nas imagens com armas de fogo. Enquanto do lado de fora do Congresso, os manifestantes protestavam pedindo a saída do presidente Michel Temer e a convocação das eleições diretas. Do lado de dentro, a oposição pediu que a sessão fosse interrompida. Olhe pelo que está acontecendo ali fora e suspenda os trabalhos dessa sessão, porque nós vamos obstruí-la até a morte para evitar que seja votada qualquer coisa aqui no plenário Ulisses Guimarães. Nesse momento, ao ocuparmos a mesa, ocupamos para garantir um debate, para garantir que esta casa não esteja de olhos fechados para os acontecimentos na esplanada dos ministérios. Os bombeiros e policiais militares, deputado Fraga, aqui do Distrito Federal, perderão o seu direito porque não querem votar. A segurança da casa pode tirar, isso aqui não é permitido. Não é permitido, é inadmissível essa algazarra, oposição predatória, oposição do quanto pior, melhor. Direta já! O povo quer votar! Direta já! E depois dos debates, houve uma debandada da oposição.
Foi então que a base aliada deu sequência a uma votação relâmpago, aprovando 6 medidas provisórias no plenário. As medidas afetam diferentes áreas, mas foram votadas em tempo recorde, o que foi considerado pela oposição como uma manobra da base aliada. E hoje à tarde, a Ordem dos Advogados do Brasil protocolou na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. A OAB acredita que em 2 trechos dos áudios em que o presidente Temer conversa com Joesley Batista, Temer teria cometido crimes de responsabilidade. Uma semana depois do primeiro pronunciamento de Michel Temer sobre as delações da JBS, a Ordem dos Advogados do Brasil entregou à Câmara dos Deputados o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. O pedido da OAB foi protocolado na Câmara pelo presidente da entidade, Cláudio Lamáquia, por conselheiros federais e presidentes das seccionais da entidade representativa dos advogados. Esse é o 17º pedido de impeachment protocolado na Casa. A decisão da OAB teve o apoio da maioria das unidades estaduais da Ordem. Apenas a unidade do Amapá foi contra o impeachment e o Acre não votou sobre o assunto. De acordo com a Ordem dos Advogados, Michel Temer cometeu crime de responsabilidade em 2 trechos da conversa com Joesley Batista. O presidente da OAB chegou a afirmar que, mesmo que o áudio tivesse alguma edição, as 2 declarações públicas de Temer confirmam o teor do diálogo. Ele acrescentou que a decisão da Ordem tem mais a ver com o fato de o presidente ter escutado tudo o que escutou e não ter feito nada em relação a isso. Depois da formalização do pedido, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é quem deve decidir se aceita ou não abrir o processo que pode tirar Temer do poder. Nesta semana, a OAB entrou com um pedido junto ao Tribunal Superior Eleitoral para acabar com o sigilo de todos os documentos e declarações no âmbito do processo da cassação da chapa Dilma Temer. A Ordem afirmou que as revelações recentes feitas pela imprensa em relação ao presidente Temer e outras autoridades do país revelaram fatos gravíssimos e aprofundaram a crise política. Bom, e aqui dentro do estúdio hoje estou recebendo 2 convidados. Deixa eu estender aqui uma boa noite. William Retamiro, obrigado por mais uma vez estar com a gente. Obrigado, boa noite a todos, professor Rodrigo também. E agradeço também a presença do professor Rodrigo Prando, analista político, cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Boa noite, professor, obrigado pela companhia. Boa noite, Hélio, boa noite, William, boa noite a todos os telespectadores, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, professor, embora os assuntos que a gente tem a tratar não sejam prazerosos, né, dentro da situação que a gente vive de crise política, uma crise já bastante extensa, né, porque a gente teve esse começo de crise, não é de agora, foi anterior ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e com a mudança de governo, a mudança de poder, as coisas não se acalmaram, a situação não ficou completamente estável como se esperava. E agora a gente está aí nesse momento em que há pedidos de impeachment, novos pedidos contra o presidente Michel Temer, há possibilidade de uma cassação da chapa, o que também poderia tirá-lo do poder. Quer dizer, a instabilidade continua, Prando. Olha só. Na quarta-feira da semana passada, no intervalo de atendimento aos meus orientandos lá na Universidade Mackenzie, eu escrevi um texto, que era um texto dizendo: um ano sem Dilma, um ano com Temer. Aproveitando, sobretudo, na segunda-feira, a presidência da República veio a público e disse: olha, parece que estamos saindo da recessão, sim, os juros estão baixos, o risco Brasil também está baixo, a inflação mantida, e tratando de algumas questões. Eu terminei a primeira página do meu artigo, na segunda, um jornalista me ligou: viu o que aconteceu? Eu falei: do quê? Estou aqui orientando. Não, tem um áudio e presidente Temer está comprando o silêncio de Eduardo Cunha. Eu falei: bom, então o artigo mal saiu, já não serve mais para nada porque já estava velho. Mas, no fundo, Hélio, me parece até que essa chapa não foi feita para dar certo, né? Porque ela não vai completar 4 anos, talvez nem separados e nem juntos. Porque Dilma ficou 1 ano e 8 meses e o presidente Michel Temer chega agora a 1 ano. Tá? No fundo, o que mostra que, para além dos personagens políticos, há que se repensar profundamente a estrutura da política brasileira. É uma sociedade que está à deriva, porque a classe dirigente parece que se reuniu em torno de uma cleptocracia que tem se assenhorado e roubado o Estado. Com isso, o professor vai poder falar com impostos altíssimos,
onerando, nos deixando sem a condição de saber quanto custa uma obra pública, uma obra orçada em 100 milhões, ela acaba se tornando 1 bilhão, 500 milhões são desviados para propina, para que novas obras sejam ganhadas em licitações fraudulentas, medidas provisórias compradas. No fundo, há que se repensar com serenidade, mas com muita seriedade, quais os rumos que a sociedade brasileira quer seguir. Porque do que vem acontecendo de 2014 até agora 2017, num conjunto da obra de mais de 14 milhões de desempregados, essa semana, todas as vezes que eu atendi a imprensa, a mídia, é a primeira vez que eu estou com um colega professor economista, porque todas as outras vezes era um colega do direito, o que indica que, no fundo, a gente para de discutir política e vai para as páginas policiais. Né? Então, é uma situação grave. A crise, especificamente do governo Michel Temer, ela tem um desdobramento cotidiano, e eu lhe diria até de horas, porque em um dia as coisas mudam. Não é? Não há uma possibilidade concreta de construir um único cenário, visto que as dimensões da crise são várias, e à época do impeachment da presidente Dilma, eu havia traçado uma estratégia explicativa que talvez tenha dado certo, dizendo que a presidente Dilma cairia quando algumas dimensões confluíssem para o mesmo ponto. Então eu dizia que havia um problema político, havia um problema jurídico, e havia um problema social. Juridicamente, um crime de responsabilidade que foi julgado, as chamadas pedaladas fiscais. Problema político, porque presidente Dilma não teve condição de governar momento algum no segundo mandato. E a questão social, quando as vozes das ruas, portanto as manifestações, se avolumaram. Quando esses três pontos coincidissem num único, o futuro político de Dilma estaria selado. Isso foi feito. Com Temer, eu tentaria utilizar o mesmo raciocínio. Temer tem problemas jurídicos, embora os elementos da delação ou áudio tenha permitido um sobrefôlego a ele por enquanto. As ruas, em que pese a violência de ontem em Brasília, não têm ainda maciçamente se colocado contra o presidente. E politicamente, aí talvez até o momento seja a maior força dele, porque ele ainda consegue manter a base política, coisa que Dilma não teve em momento algum. Essa é uma condição que, como o professor bem lembrou, que ainda está segurando o Temer por enquanto, William. Inclusive nessa tentativa dele de seguir avante com as reformas. Não, com certeza. O presidente Temer está numa situação, como bem colocou o professor, muito parecida com o que foi da presidente Dilma pré-impeachment, e também é uma situação mais agravante, porque é uma situação na qual é um crime também. A presidente Dilma foi impeachmentada decorrente da questão das pedaladas fiscais. Não, ele já está se discutindo a conivência com o crime, né? O crime de corrupção, tentando eventualmente subornar para que o Eduardo Cunha não fizesse delações ou coisas do tipo, e a concordância quando se fala em subornar juízes, né, e procuradores que aparecem no áudio. Então, a crise, o que eu costumo falar, que nós vivemos uma crise política desde as eleições de 2014, né? Porque a partir de quando a Dilma foi eleita, no dia seguinte já começou uma oposição ferrenha em relação a vários aspectos. E só terminou, eu costumo falar que as eleições só acabaram em setembro de 2016, quando teve de fato o impeachment, daí o novo governo entrou. Mas em todo esse período, uma coisa que nós podemos destacar é a ingovernabilidade. Eu acredito que ontem, o fato de ontem, da manifestação tanto fora da Câmara dos Deputados quanto dentro da Câmara dos Deputados, já demonstra uma ingovernabilidade, por mais que o ministro ele depois tenha saído para poder falar e tentar tranquilizar, que afinal de contas é o papel do ministro, ele tem que fazer essa função. Mas se a gente analisar os atos lá externos, que foi uma das situações, das manifestações mais fortes, mais contundentes que se teve, até mesmo violenta, né? E a ação da oposição dentro, interrompendo a pauta, e depois só se conseguiu votar essas 6 medidas provisórias, porque a oposição se retirou do plenário, aí nós vemos uma situação de ingovernabilidade. Ou seja, nós temos essa discussão, nós temos visto que os ministros estão saindo, que os indicadores, por mais que apareçam inicialmente positivos, como o professor bem colocou, né, nós vemos uma situação na qual são indicadores questionáveis, mas que isso precisa de uma resposta rápida. Mas, a priori, não se vê outra saída senão uma discussão profunda do que está acontecendo e até mesmo tentar se deduzir até quando permanece o presidente.